Boa tarde, pessoal. Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista. Muito prazer em estar com vocês novamente. Hoje nós estamos aqui para bater mais uma conversa, aí, um bate-papo sobre literatura, sobre uma publicação de 2020, um belíssimo livro com a escritora Noemi Jaffe. Hoje conversaremos sobre o livro O que ela sussurra, publicação da Companhia das Letras, um livro que vale muito a pena de ser lido e seguramente vocês vão gostar muito desse nosso bate-papo. Se vocês tiverem perguntas, questões, reflexões a trazer, fiquem à vontade para participar conosco no nosso chat, mande sua pergunta, sua reflexão, contribua conosco. Antes de chamar a Noemi Jaffe, eu vou passar para vocês aquele famigerado recado da Livraria Martins Fontes Paulista, que é um prazer enorme estar com vocês novamente. É importante que vocês se sintam muito à vontade, acolhidos nesse nosso espaço. Todos vocês são muito bem-vindos. Esse é um espaço democrático de diálogos e reflexões, então estejam à vontade e seguramente vale a pena ficar conosco. Estamos também com o Saldão na livraria física, na livraria no site também. São mais de 200 mil títulos disponíveis à pronta entrega. Então fiquem à vontade para participar conosco desses super descontos. Tá? Hoje então é uma felicidade muito grande. A Noemi Jaffe, ela é doutora, né, em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo. Ela é escritora, professora e crítica literária. Seguramente teremos uma conversa muito interessante e eu gostaria de convidar vocês para ficar aqui conosco e participar dessa conversa. Tá? Vamos verificar se a Noemi já está disponível aqui para começar esse bate-papo. Seguramente vocês vão gostar muito, é um tema que eu gosto demais, literatura russa, poesia de vanguarda. É um trabalho que aprofunda muito os temas do stalinismo. É um livro que fala muito sobre o amor. É um livro romântico, um livro profundo e muito impressionante também. Aqui a Noemi Jaffe, ela fala sobre a história da Nadezhda Mandelstam, esposa do Osip Mandelstam também, um poeta muito conhecido da vanguarda russa e que traz aí reflexões importantes, temas pungentes sobre esse período de vanguarda. Tá? Naturalmente é um livro para amantes de literatura, é um livro que você seguramente vai ficar apaixonado quando tiver o contato. Né? O que ela sussurra é um romance, uma ficcionalização da realidade e que a Noemi Jaffe teve uma competência muito grande de trazer esse trabalho para a gente. Eu só estou aguardando aqui a entrada da Noemi Jaffe para a gente começar esse bate-papo, esse diálogo, saber um pouco do seu processo criativo, saber qual foi a sua nuance central para criar esse texto, quais são as impressões aí que ficam a partir desse romance. A gente sabe que a Noemi Jaffe tem uma literatura muito respeitável e seguramente acho que esse processo criativo é muito importante de ser explorado. A gente então está aguardando aqui a entrada dela. É importante dizer que a Noemi Jaffe, ela tem outros trabalhos publicados, especialmente A Verdadeira História do Alfabeto, que é um livro premiado, vencedor do Prêmio Brasília de Literatura. Um outro livro importante dela é O que os Cegos Estão Sonhando, também um livraço. E agora em 2020 ela vem com o gigantesco Que Ela Sussurra. Né? É interessante porque é uma literatura que prepondera a figura feminina e que pensa, né, seguramente todas as nuances do desejo feminino e o que gira em torno disso. É um livro que impressiona porque ele é entremeado de poesia. Você a todo momento vai acompanhando o romance e vai também acompanhando a potência poética do Osip Mandelstam. Então é um livraço. A gente vai aguardando aqui mais um pouco a entrada da Noemi Jaffe e enquanto isso, seguramente vale a pena refletir um pouco sobre esse período, né, esse período sombrio, esse período obscuro e o quanto uma literatura pode nos vivificar, pode nos trazer à tona nuances de esperança. Né? É interessante de pensar que Nadezhda, né, em russo, também é sinônimo de esperança e a gente vê a esperança como pedra angular desse romance da Noemi Jaffe. Noemi Jaffe, vamos aguardar a entrada dela. Acho que agora ela já vai aparecer aqui. Olá, Noemi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom?
Consegue me ouvir bem, Noemi? Sim, te ouço. Você também consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Sim, Me vê, Noemi? consigo. Tivemos uma pequena problemática aqui, mas são questões da tecnologia e contemporâneas, né? Isso aí é uma contingência. Noemi, primeiramente, parabéns duas vezes. Parabéns pelo excelente trabalho, o que ela sussurra. É um livraço, assim, nos últimos dias eu fiquei mergulhado nessa leitura, gostei demais, sou um amante de literatura russa, poesia russa também, então gostei muito, parabéns, é um lindo trabalho que você nos presentia, né? Então, assim, trabalho bonito. E também parabéns pelo Dia dos Professores, parabéns a você e aos professores e educadores aí que estão nos escutando. Acho que vale a pena lembrar, né, esse lembrete. Hoje é um dia especial, um dia de uma profissão muito importante aí, sobretudo em tempos tão obscuros. Obrigado por conversar conosco, Noemi. Obrigada pelo convite. Noemi, eu gostaria de começar aí propriamente para a gente falar um pouco sobre o livro, né? Acho que é um livro importante, é um livro muito fluido, né? Muito uma narrativa bem pungente, né? Ela nos prende bastante. E eu gostaria que você falasse a princípio como foi esse processo, né, inicial para escrever o que ela sussurra, né? Quais foram as primeiras inspirações, as nuances, esse seu contato com uma figura tão peculiar como a Nadejda? Como começou esse processo de elaboração, Noemi? Bom, Rafael, esse processo todo começou faz 3 anos. Em 2017, eu estava lendo um livro de um poeta russo chamado Brodsky, que inclusive é ganhador do Prêmio Nobel. Ele escreveu um livro de ensaios chamado Menos que Um, e nesse livro ele conta várias experiências que ele teve com escritores russos, assim, experiências dele na Rússia, fora da Rússia. É um livro muito bonito. E um desses ensaios fala justamente sobre a Nadezhda, que é a mulher do Ossip. O Ossip é que é o grande conhecido na literatura e na cultura russa, né? Que é um dos maiores poetas russos do século XX, o Ossip Mandelstam. Mas nesse ensaio ele conta que a Nadezhda, mulher do Ossip, depois que o Ossip morreu, condenado à morte num campo de trabalhos forçados na Sibéria pelo regime do Stalin, ela dedicou 25 anos da vida dela a memorizar todos os poemas dele, porque ninguém podia ser flagrado com um poema dele escrito em papel, né, que correria o risco de também ser perseguido, inclusive morto ou aprisionado, tal. Então ela sussurrava os poemas dele enquanto ela trabalhava, fazendo outras coisas, por exemplo, numa fábrica de costura. Enquanto ela costurava, ela sussurrava, ou enquanto ela né, viajava no trem, qualquer oportunidade que ela tinha, ela sussurrava os poemas dele. E eu me apaixonei por essa história, né? Fui atrás disso, daí logo eu fui para os Estados Unidos, que eu tinha um trabalho para fazer lá, comprei os 2 livros dela, que ela escreveu 2 livros contando toda a experiência que ela viveu com ele, de perseguição, de exílio, de fome, de falta de abrigo, de roupas para o frio, de comida, né? Tudo que eles viveram por causa dessa perseguição. O Ossip passou a ser perseguido depois que ele criou um poema contra o Stalin, e aí ele foi denunciado, e por isso o Stalin passou a perseguir o Ossip, mas ela o acompanhou por toda a Rússia, né? Até a morte dele. Então, nesses 2 livros, ela conta essa história. Esses 2 livros se chamam Esperança Abandonada
e esperança contra a esperança, porque o nome da Nadezhda em russo significa esperança, né? Contraditoriamente, assim, um nome quase uma ironia. Aí eu li esses dois livros e logo que eu comecei a ler, eu descobri que eu queria escrever um livro sobre a história dela, né? Que o grande conhecido é ele, mas quem trabalhou para que a memória dele pudesse existir, para que ele pudesse se tornar conhecido, foi ela. Sim. Né? Então, eu comecei a reler os livros já pensando no meu romance, né? E fui anotando trechos que eu achava que poderiam se transformar em cenas. E durante um ano eu fiquei pesquisando sobre ela, não só através desses livros que ela escreveu, mas também vendo um pequeno filme que ela gravou, tentando entrar em contato com pessoas que a teriam conhecido, mandei traduzir textos do russo de pessoas que a conheceram, li a respeito da cultura russa, a respeito da Revolução e de tudo que se sucedeu, né? Depois da Revolução, de toda a censura que a cultura russa sofreu ao longo de todos aqueles anos, né? Do stalinismo até o Stalin morrer em 53, né? E as coisas começaram a relaxar, a ficar um pouco menos duras só a partir dos anos 60, né? Que quando finalmente ela pôde publicar o livro dele, aí no começo de 2019 eu comecei a escrever o livro, né? Já com as cenas que eu tinha selecionado, e eu pensei também em escrever um monólogo inicial, colocar na Nadezhda pensando sobre o sussurro e pensando sobre o tempo, né? O sussurro como uma forma de paralisar o tempo, já que ela precisava de tempo para poder esperar, né, pela censura diminuir para ela poder publicar. E assim como ela, eu fui descobrindo que existiam muitas mulheres na Rússia que fizeram isso, né? Que também se dedicaram a memorizar a obra dos seus maridos que tinham sido mortos pelo regime. Então, eu inventei uma espécie de rede clandestina de mulheres sussurrantes russas. Então, foi assim. Daí eu demorei uns 8 meses para escrever. Sensacional, né? Uma pesquisa muito detida, profunda, né? E também que exigiu aí de você também toda uma paixão, né? Por essa figura tão peculiar e interessante. Sim, eu me apaixonei por ela, porque é uma mulher espetacular, uma mulher que escreve muito bem também. Esses dois livros são muito bons de ler. Eu recomendo para todo mundo. Sim, sim, sim. Sensacional, né? Noemi, e você falou desse sussurro, né? Esse sussurro que suspende o tempo. E a gente sente, você inclusive cita até, acho que ali ela fala, né, na página 18, né, a importância, o que é esse sussurro. A gente sente muito que é uma espécie de nuance vivificante, né? Para além dessa ideia de manter a memória da obra do Ossip, tem uma questão também de um resgate da força dela mesma, né? Um movimento interno, quase que espiritual, né? Comenta um pouco isso para a gente, Noemi, e também como que isso se dá nessas obras que você leu, da própria autoria da Nadezhda. Uhum. Eu gostei da formulação que você criou, né? Uma nuance vivificante. Gostei disso, porque eu acho que é isso mesmo, né? Essa mulher, ela optou, e isso também é muito contraditório, eu acho que é um traço da complexidade da personalidade dela, ela optou por se submeter, né, a vida e a obra do marido, né? Era uma mulher liberada e liberal, uma mulher que participou ativamente do início da Revolução Russa, mas que abandonou a carreira de pintora que ela tinha e que ela poderia se tornar uma boa pintora, porque o Ossip não admitia que ela tivesse uma profissão, né? Ele queria que ela fosse uma mulher subjugada
né? Então, ela, apesar de claramente ser progressista e liberal, ela optou pela submissão, então é uma feminista submissa, né? Se é que se pode Uhum. pensar numa coisa assim, e que quando você lê a obra dela, você descobre que é uma mulher extremamente esclarecida, irônica, com uma visão sociológica, política, histórica super abrangente e incisiva, né? Ela consegue ser bem dura com as pessoas que agiram de uma forma horrível com o casal e, ao mesmo tempo, consegue ser generosa com pessoas que ela compreende que não tinham uma outra forma de agir, né? Que diante de situações como esta, muitas vezes você precisa ser pior do que você é, né? Uhum. Então, eu descobri essa mulher e descobri que nessa clandestinidade ela encontrou o caminho dela, sabe? Por isso que eu gostei de quando você fala em nuance, porque para a Uhum. gente conhecer a ação dessa mulher é preciso que a gente vá mesmo nos aspectos mais nos aspectos menores, sabe? Nas coisas pequenas que ela fazia. E o sussurro é uma dessas coisas, né? Que ao mesmo tempo é muito pequena, mas é muito potente, Uhum. né? E eu acho que é uma coisa que dá para a gente transpor até para a época que a gente está vivendo, em que a gente não tem potência de uma ação mais urgente, né? De uma ação mais agressiva, e a gente precisa agora, nesse momento, até como estratégia política, ficar num tom menor, né? Uhum. Num tom mais de sussurro, que é, por enquanto, o poder que a gente tem, né? Uhum. De tentar furar alguns muros pelo sussurro, né? E foi o que ela fez, porque ao longo de 25 anos sussurrando, ela conseguiu criar uma comunidade de pessoas em torno dela e em torno da poesia do Ossip, que quando ele foi publicado, ele passou a ser um dos poetas mais importantes da Rússia, Uhum. né? Então é uma coisa de ser pequeno e ser perseverante. Uhum. Ela É tem isso. essa resiliência, né? Essa força. E é interessante porque é o que a poesia faz, né? Para quem tem uma ligação muito próxima, né? Com a poesia dentro do dia a dia, a poesia ela traz, né? Essa instância interessante. Que inclusive aproveitando isso, eu gostei muito de uma passagem em que fala especialmente sobre a força da poesia, né? Fala sobre os perigos, o perigo dos mínimos deslocamentos, né? Ela fala assim: se a poesia fosse capaz de transformar de imediato, ela não seria a poesia, seria a máquina, né? Seria uma máquina, né? É, esse aspecto específico, Noemi, você como crítica literária, uma escritora, né, que tem um bojo, um trabalho muito importante já, é, qual é essa nuance específica da poesia e esse deslocamento mínimo que causa tanta é, desconstrução, construção subjetiva? Em que ponto a poesia toca a nós indivíduos nessa jornada? Eu acho que essa pergunta tem a ver muito com a anterior e com a minha resposta, né? Eu acredito, mesmo que com cada vez menos esperança, porque as coisas estão muito entrevadas, né? Eu acredito na força desses deslocamentos mínimos, né? Que eu acho que é o que a poesia faz. A poesia é a linguagem que mais consegue subverter a ditadura da língua padrão, né? Da língua a que a gente está submetido, que é uma língua da rapidez, da imediaticidade, da não reflexão. Então, a poesia, ela
tem o dever, a necessidade, né, para conseguir se construir como poesia, de estar a gauche, né, dessa padronização, dessa estandardização da linguagem, né, dessa ditadura da língua. Então, eu acho que por esse deslocamento linguístico, o que a poesia opera em quem lê é também uma subversão de todo um conjunto de padrões funcionalistas, utilitaristas, finalistas, né, em que você faz as coisas com um objetivo determinado e que você não pensa em como você fala, mas você só pensa no que você fala. Então, eu acho que é esse caminho do como, né, e não do que, né, essa atenção que a poesia dá à palavra, à forma como você diz as coisas e não só ao que você diz, que coloca as pessoas num estado diferente, num estado deslocado, né, que permite que elas interpretem o mundo a partir de um outro ponto de vista, de um ponto de vista mais de dúvida, de questionamento, de pensar nos caminhos, nos processos, né, pelos quais as coisas passam e não só aonde elas vão chegar. Uhum. Perfeito, perfeito. Aproveitando a questão específica da poesia, né, essa reflexão que você traz sobre a poesia, foi inevitável, fazendo a leitura do que ela sussurra, que eu me recordasse de um ensaio que eu havia lido há anos atrás, que é esse aqui, A Geração que Esbanjou Seus Poetas, do Roman Jakobson, ele muito inserido ali nesse período, né, das vanguardas russas, e ele escreve esse ensaio ali logo que houve o suicídio do Mayakovsky, né, em 30, e ele tem algumas palavras muito assim pungentes, assim, coisas preponderantes, e ele diz aqui, por exemplo: eis que a convulsão dessa geração sem sucessores aparece não como um destino particular, mas como o rosto do nosso tempo, uma sufocação da história, né? Ele vai desdobrando e falando sobre essas perseguições do stalinismo, a morte do Klebnikov, a Marina Zvetaeva, enfim, essas grandes figuras, né? A Anna Akhmatova também está ali, né, no seu romance, de uma maneira muito... Foi bonito, assim, foi emocionante poder também acompanhar as passagens com a Anna Akhmatova, assim, porque foi muito legal mesmo. E aí é engraçado porque eu não me lembrava disso. O Mandelstam, quando ele lê esse ensaio, que foi publicado em 31, ele diz que são palavras bíblicas, né? Isso que o Jacobson escreve, e ele vem a falecer 7 anos depois, de uma maneira tal qual os demais dessa geração. Nesse aspecto, Noemi, eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente o quão preponderante é esse movimento, né, esse período de ruptura, esse período de construção poética russa, o que a gente traz, o que a gente traz como reflexão em momentos tão obscuros, em ascensões do autoritarismo no mundo, um momento delicado como que a gente vive hoje no Brasil. O que essa geração traz para a gente à luz de um pensamento de ruptura, de resistência? O que você acha que contribui nesse momento assim, para a gente pensar nessa geração? É muito interessante mesmo. Essas pessoas que você citou, né? A Akhmatova, a Tsvetaeva, o Osip Mandelstam, o Mayakovsky, o Khlyabnikov. Aí você tem também o Pasternak, o Bloch, e aí você tem também todos os artistas visuais
russos, não só os poetas, eles passaram por dois momentos muito contrários, contraditórios. Eu acho que Uhum. dá até para a gente fazer uma relação com alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil também. Porque no começo da Revolução, todos eles eram revolucionários, né? Todos eles, todas essas pessoas acreditaram na Revolução em 1917, 18, Uhum. 19, 20. E o início da obra deles, você vai poder confirmar lendo, menos o Mandelstam, que ele seja, desde o começo desconfiava, mas a Nadezhda não, mas todos os outros, né, você vai poder conferir na obra deles uma força de positividade, de euforia, Uhum. né, de ruptura com o passado, né, de desejo de romper com um passado que eles consideravam retrógrado, ditatorial, que era o czarismo, que era, né, toda a estrutura monárquica e feudal que existia na Rússia, com a esperança de que tudo isso se transformasse. Então, uma esperança no futuro. Então, tem muitas referências a máquinas, à Uhum. indústria, né, aos trabalhadores e às trabalhadoras. Então você vai ver uma poesia futurista, né? Que é o cubo-futurismo russo. E Uhum. logo em seguida você vai ver que a poesia deles e as obras de arte deles se modificam radicalmente, né? E passam a falar de uma frustração, da falência dos seus sonhos, né? Dos seus desejos. A Ana Akhmatova é uma mulher que logo vê o marido ser morto pelo regime, depois o filho ser preso pelo regime, o Mayakovsky se suicida, o Khlyabnikov passa a viver uma vida de fome, o Bulgakov, né, que é outro que também a gente esqueceu de falar, também passa a ser um crítico do regime, o Mandelstam, então, nem se Uhum. fala, né? Ele passa a ser extremamente perseguido, então a poesia deles passa a ser outra, né? Uhum. Muito mais pessimista e de tentativa de combate, mas sem reverberação possível, né? E eu estava lembrando de que isso teria acontecido no Brasil também com o primeiro modernismo, né? Que era uma época muito eufórica em relação ao futuro, mas que logo foi desbancada também por uma frustração com a ditadura, né, dos anos 30 e que o modernismo brasileiro, a partir dos anos 30 fica completamente alterado, né? Já não tem mais Uhum. nada a ver com aquele otimismo dos anos 20. Qual que era a tua pergunta mesmo? Na verdade, é pensar nisso, né? Nessa leitura panorâmica das vanguardas da poesia elaborada nesses períodos e o que eles trazem de contribuição para uma vivência contemporânea, né? O que a gente pode abarcar, né? Então, eu acho que, novamente, né, a gente está vivendo uma época, não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo, de regimes extremamente autoritários, né, de um retorno ao conservadorismo, à direita, de um desejo muito forte de censura, né, a tudo que for mais liberal, mais progressista. Então, de novo, a gente tem esse papel, né, eu diria, essa missão mesmo de tentarmos encontrar formas de expressão que sejam ao mesmo tempo combativas, mas não folhetinescas ou Uhum. explícitas, né? Mas trabalhadas e cuidadas para tentar, como eu estou o tempo todo dizendo, criar esses deslocamentos e essas possibilidades de criar frestas, né? De entrar por caminhos que não são imaginados, por essa Uhum. imaginação tão pobre desses Uhum. autoritarismos, né? E é uma característica comum, né? Assim, essa questão rasa, né? Essa espécie de boçalidade, né?
Eu achei engraçado, por mais que seja algo delicado de se pensar, mas eu vi uma entrevista sua e que você disse que algo insuportável é o orgulho da burrice, né? Ou algo do gênero que você diz. E é algo que a gente fica realmente atônito, né? Diante do cotidiano, assim, como que há uma transvaloração e aquilo que é abissal torna-se um referencial, né? Então é difícil às vezes também não se não se afetar com tamanha é, ignorância, né? Noemi? Existe isso também, né? Para a gente estar se É, cuidando. o conservadorismo precisa trabalhar o anti-intelectualismo, né? Uhum, Porque eles precisam que as pessoas se mantenham num nível de mediocridade para continuarem acreditando na autoridade, né? Então, eles trabalham muito com a ideia de censura, com, né, a desaprovação de tudo o que possa questionar uhum. estruturas já muito estabelecidas. E por falar um pouco nessa questão da perseguição à intelectualidade, né, à cultura, a processos de autonomia, né? Eu não sabia e vi no seu livro que existe um ponto específico também na figura do Stalin em perseguir, sobretudo, poetas, sobretudo escritores. Eu senti um paralelo até com a própria figura do Hitler, né? É, ele tem uma questão, uma espécie de recalque com a escrita, Noemi? É isso mesmo? O Stalin adorava poesia, Uhum, né? E é muito contraditório, porque ele criou um tipo de. Criou, claro, não foi só ele, né? Mas todos os seus. As seclas criaram esse tipo de linguagem, que é o realismo socialista, que era uma linguagem só de adulação e de louvação do regime stalinista, né? Então, tinha vários temas que não podiam ser tocados, tinha várias formas que não podiam ser exploradas, um tipo de dogmatização da arte, mas ele gostava muito e gostava de poesia boa. uhum, Então, acho que isso explica, né, o porquê de ele perseguir os poetas, porque ele sabia que quem pensa e quem escreve bem ia necessariamente combater, uhum. né? Ah, acho que eu travei. Deu uma travada aqui, eu consigo escutar você, mas não consigo. Agora eu acho que tá legal. Ia necessariamente combater essas ideias dele, né? Então, ao mesmo tempo que ele gostava, ele perseguia. E eu acho que o Hitler também, claro, tinha esse recalque com relação à pintura, né? E a gente tem inúmeros depoimentos e provas de que o Hitler foi atrás de obras fantásticas, né? De todo o acervo europeu, da França, e escondeu aquilo, porque ele queria ter para si. Uhum. Né? E com Stalin é a mesma Bem, coisa. uhum. Uma coisa muito assim surpreendente, né? Muito estranho de tentar compreender isso tudo, né? Inclusive a Nadejda, ela em um dado momento ela traz um pouco até um certo recorte, né? Você coloca ali na narrativa quando o Pasternak, né, recebe uma ligação dele, né? É, E é. fica aquele estado de absurdo ali. Ali o Stalin queria o que exatamente, Noemi? Ele queria realmente. Era uma questão sádica da parte dele, saber se o Mandelson era tudo aquilo. Eu acho Estava, que talvez. sim, né? Ele queria saber se ele ligou, é verdadeira essa história, né? Ele ligou para o Pasternak para perguntar se o Ossip era realmente o poeta que todo mundo dizia que ele era, se ele era mesmo um gênio. Acho que ele queria saber se Uhum, valia a pena a perseguição que ele estava fazendo. E ele uhum, perguntou: como é que você não ajuda o teu amigo, né? E sendo que era impossível ele ajudar porque o próprio Stalin não permitia.
Então, eu acho que é mais um índice da esquizofrenia do Estado. Ele não permitia que ninguém ajudasse o Ossip, mas ele queria saber por que ninguém ajudava, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Mas eu acho que, no fundo, o que ele quis com esse telefonema foi que o Pasternak espalhasse para a sociedade inteira que o Stalin se preocupava com os poetas. Eu acho que ele queria manter esse carisma, né, que ele tinha, de que ele era o, né, Uhum. o grande nome, o grande herói. Tanto que você vê, o Pasternak ficou 6 meses sem conseguir escrever uma palavra por causa desse telefonema, né? Porque o Stalin desligou na cara dele. Uhum. Então, ele sabia o quanto o Stalin era um ditador e, mesmo assim, ele não conseguia se livrar da imagem dele, do nome dele, do poder que a imagem dele tinha. Uhum. É impressionante, impressionante. Tem a, a narrativa, ela é um tanto impressionante porque a gente acompanha o íntimo, né? Você traz o íntimo dessa figura, dessa mulher forte, né? Sensível, resiliente, que é a Nadeja, né? E é interessante um dado momento que você conta uma passagem ali no transporte coletivo, né? No ônibus, em que ela diz algo, né? Que somos Duros como o diabo. duros como o diabo, e eu lembrei de algo do Shalamov, quando ele fala, né, em um dos contos de Colima, que é necessário ser mais forte que um cavalo. Né? São imagens diretas, né, mas muito incisivas e dizem muito a respeito disso. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Noemi, dessa figura, né? Essa por vezes frieza dessa mulher, né? E como tantos percalços, tantos perjúrios, ela tinha uma formação universitária, né, acadêmica, e viveu em miserabilismo, na insegurança e sem saber, com todas as incertezas possíveis, uma solitude profunda. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, Noemi, com relação à Nadejda, né? A Nadejda, ela é uma figura, é uma espécie de arquétipo feminino da mulher moderna russa, né? Me lembra também um pouco A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana, né? Que ela fala que a história contada pela mulher é muito mais sangrenta, é muito mais dolorosa. Você acha nesse sentido é mais ou menos por aí, assim, ela tem uma combinação de fatores que elucida para a gente a força dessa mulher russa? Olha, Rafael, eu não pensei em nenhum momento nela como um arquétipo, sabe? Eu tentei entender essa mulher da forma mais particular possível, né? No que ela tinha Uhum, de próprio mesmo, né? E não de geral. uhum, Então, o que eu posso dizer sobre ela, né? Era uma mulher muito forte mesmo, mas que não fez a menor questão de ostentar essa força. Era uma mulher extremamente esclarecida, eu diria que, em termos sociais e políticos, bem mais esclarecida do que o Ossip Mandelstam. Era uma mulher muito culta, contraditoriamente, ela era bem religiosa, ela era judia, mas ela optou por seguir o cristianismo, ela era uma leitora de Santo Agostinho, era uma uhum, mulher crédula, né, que acreditava que ela iria encontrar o Ossip depois que ela morresse, né, uma mulher que trabalhava feito um cão, assim, né, que se submeteu as piores experiências de fome, frio, sem casa, sem dinheiro, sem amigos, e nunca desistiu.
né? Mas nunca transformou isso numa coisa de sacrifício sabe, de reclamar da vida, nunca, nunca. Ela conseguia aproveitar o pouco que ela tinha Uhum. e que amava muito o marido, né? Amava mesmo, amava a alegria dele, que era uma coisa que ela não tinha, porque ela era uma mulher mais recatada, mais negativa do que ele. Então, eu acho que com tudo isso, e também o que eu já tinha falado, né, que ela aceitou se submeter ao machismo do marido, eu acho que com tudo isso e com tudo que ela fez depois de ter sussurrado os poemas dele, eu acho que ela acabou se transformando, sim, numa representação do poder da mulher russa, né? Uhum. Que realmente foram mulheres que ajudaram a preservar a cultura russa e que acompanharam os seus maridos e que sobreviveram a coisas terríveis em nome, né, de uma causa política, de uma causa amorosa. E então, sendo particular, eu acho que ela acaba sendo uma do geral e acho que também uma representação da mulher moderna em geral, Uhum. né, que vai reconhecendo a sua força, o seu poder, muito lentamente e através de gestos menores, Uhum. né? Até chegar no momento em que a gente está agora, que eu acho Uhum. que é um momento crítico, né? Em que a mulher está realmente descobrindo tudo que ela pode, né? E com isso eu acho que ela está transformando o mundo. Eu acho que sim, na minha opinião, essas ditaduras todas que estão surgindo também estão relacionadas ao feminismo. É quase como se fosse uma resposta a essas culturas minoritárias que estão se insurgindo e Uhum. que em algum momento vão acabar se afirmando. Não sei quando, talvez eu não esteja viva aqui para ver, mas eu sei que isso vai acontecer. É o caminho, não vai ter jeito de abafar os negros, as mulheres, Uhum. os LGBTs, não vai ter jeito. É uma reação mesmo, né, Noemi? Noemi, e aproveitando um pouco esse seu comentário, pensar nessas minorias, né, na força das mulheres, como você vê o mercado editorial hoje, né? Esses novos trabalhos, esse movimento todo que a gente tem da literatura decolonial, das mulheres, né? Aí a gente teve o Nobel recentemente, como uma representação, uma figura muito importante, né? A vitória de uma mulher. Você vê com bons olhos? Você acha que a gente tem uma boa prospecção aí para o futuro na literatura? Ou você vê que existe uma nuance também de cooptação de mercado? Como que você analisa o mercado editorial contemporâneo, né? Bom, Rafael, eu não sou especialista nisso para poder fazer uma análise do mercado editorial contemporâneo, né? Uhum. Mas é claro que eu vejo com bons olhos essa ocupação do mercado por ideias descolonizantes e pelas minorias. E eu também não vejo com muito maus olhos a cooptação, não. Eu sei que as editoras, quando optam por publicar livros de mulheres negras, ou, né, o que for, fazem isso de uma forma oportunista, né? Não é por convicções ideológicas, mas é porque sabem que isso é necessário e porque vai vender. Uhum. Mas eu não acho isso tão ruim, não.
né? Porque você não vai exigir do mercado que ele deixe de ser mercado. Uhum. Então, eu acho que é uma gama de coisas que funcionam dos dois lados, né? É claro que também tem muitos autores que querem vender, né? Que entram nessa para vender, mas eu Uhum. acho que tudo isso se compõe de uma forma meio amalgamada, não dá para você separar uma coisa da outra, né? E é claro que Uhum. tem vários autores também de minorias afirmativas que escrevem mal, Uhum. né? Mas talvez agora não seja tanto essa a questão, Uhum. né? É bom que haja de tudo e que haja muito para a gente ir separando o que a gente pode separar, né? E eu acho que o que não é bom acaba se dissolvendo também com o tempo, Uhum. né? Então eu vejo com bons olhos, sim. Perfeito. Perfeito, Noemi, perfeito. Noemi, conversa boa é sempre assim, né? Passa muito rápido. A galera que nos acompanhou aqui tá até então falaram sobre essa questão metapoética do texto. Houve um comentário aí de que isso fica muito presente, muito bacana. A Lídia aqui, né? Não canso de dizer o quanto gostei desse livro, me emocionou muito. Então, assim, em geral, os leitores que tiveram contato com o que ela sussurra gostaram muito. É um texto delicado, bonito, intenso, vale a leitura. Nossa conversa é sobre o lançamento desse livro, né? Um livraço que saiu pela Companhia das Letras. Noemi, a gente está com 46 minutos de bate-papo. Eu gostaria de pedir uma grande gentileza, se possível, você ler um trecho do livro para a gente, para quem Tá. ainda não leu, sentir um pouco a força desse texto, a profundidade e toda a delicadeza e carinho que você empenhou nessa narrativa para a gente. Tá, eu vou ler justamente esse trecho que você mencionou, que é ela no ônibus. Uhum. Deixa eu só achar. Ah, achei. Então vou ler, tá? Perfeito. No ônibus lotado, uma mulher mais velha foi obrigada a me empurrar com força, e meu braço teve que aguentar praticamente todo o seu peso. Ela se desculpou, e eu disse que não tinha importância. Somos duros como o diabo. Ela riu. Somos duros como o diabo. Aos poucos, um depois do outro, todos os passageiros começaram a repetir: somos duros como o diabo. Somos duros como o diabo. Uns mais alto, outros baixinho, uma gritando, outro rindo, mas o ônibus inteiro em uníssono, como um coro inofensivo, porém resistente, que com essa frase sustentaria um império, deteria um exército e implodiria um regime. A força vinha da própria maneira casual como dizíamos aquilo, da inutilidade de repetirmos, da certeza de que assim que o ônibus parasse, tudo cessaria e esqueceríamos de tudo, como se tivesse sido um sonho conjunto, um cântico desentranhado não só de quem estava no ônibus, mas de toda a Rússia, de todos os cantos, de todas as pessoas nos campos e nas cidades, dos trabalhadores e das avós, das crianças e dos funcionários públicos. Foi bonito e rápido e eu me senti poderosa. Afinal, tinha começado tudo inocentemente e, como um rastilho, a frase se espalhou, porque era o que todos queriam dizer. Ela se ofereceu aos passageiros como se estivesse pendurada nos letreiros. Cruzou o corredor, encantando a cada um que talvez a revelia a aceitou e ecoou, seguindo um flautista de Hamelin que passava. Somos duros como o diabo. Só o diabo sabe como somos duros. Duros como o diabo nós somos. Como o diabo nós somos duros. Nem sei se o diabo é duro, talvez seja mole, sem graça, mas disse isso porque não encontrei um nome melhor diante de tudo que aguentamos, de tudo que aguentei. É lindo, essa passagem é linda, né? Tá ali, é o quinto capítulo, né? Mais É, especificamente.
para a página 67, 68 também. Eu registrei bem essa passagem porque foi muito forte, assim, é uma coisa tipicamente russa, né, que a gente acompanha na literatura, é muito bonito mesmo. Noemi, eu venho acompanhando, assim, sutilmente algumas coisas sobre a escrevedeira, né, coisas, assim, fantásticas, né, cursos fantásticos. E eu sei que existe todo um empenho, todo um carinho na formulação desses cursos, nesses trabalhos oficineiros. Eu gostaria, não poderia terminar esse bate-papo, a gente findar, sem comentar da escrevedeira e pedir para você falar um pouco para a gente desse trabalho, né? O que acontece ali em específico, quais são as oportunidades que quem tem no seu âmago o desejo de escrever, de se aprofundar numa leitura mais crítica, mais detida da literatura. Fala um pouco para a gente da escrevedeira, por favor, Noemi. Claro, claro. A Escrevedeira é um centro cultural literário, né, especializado só em cursos ou de literatura ou de escrita. Uhum. Então, todos os meses a gente troca a nossa grade de cursos e são sempre cursos relacionados a uma ou a outra área. A gente tem cursos mais curtos, de um mês, temos cursos de 3 dias, 2 dias, até cursos que duram 3 meses, 4, 6 meses e cursos de um ano também. São desde oficinas de escrita, né, de todos os gêneros da escrita, romance, conto, crônica, ensaio, poesia, contos curtos, haikai, tudo quanto for gênero de escrita, até aulas que misturam as linguagens, então cinema e literatura, música e literatura, artes e literatura, e cursos expositivos, por exemplo, acompanhamento de leitura de livros como Ulisses, do James Joyce, o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, autores russos também, né, Dostoiévski, Tolstói. Temos cursos de literatura afro-brasileira, de literatura indígena, de literatura... Uhum. Travei aí? Travou um pouquinho. Eu Tá estou te dando para me ouvir? escutando. Acho que vai destravar daqui a pouquinho. Vamos lá. Acho que é o sinal, né, Emi? Foi. Agora foi. Enfim, temos também eventos gratuitos. A gente está fazendo agora algumas apresentações para tentar ajudar algumas comunidades indígenas. Semana passada eu conversei com Ailton Krenak para nós ajudarmos uma comunidade indígena aqui do Pico do Jaraguá. Então, todo mundo que quiser conhecer é super bem-vindo. É só entrar no site da gente, que é o escrevedeira.com.br, e assinar a newsletter no próprio site para receber a nossa programação mensal, né? Uhum. E é isso, se inscrever nos Sensacional. cursos e agora, por enquanto, tudo está funcionando online, né? Então, Uhum. pessoas de qualquer parte do Brasil, ou mesmo de fora do Brasil, podem se inscrever. E presencialmente acontecem os encontros na Vila Madalena, é isso, Noemi? Quando a gente voltar para o presencial, sim, né? É uma casa super gostosa, simpática, que fica na Vila Madalena. Daí é Uhum. lá que a gente se reúne. Sensacional, sensacional. Eu fiquei assim muito admirado porque nomes, né, como o Joca Terron, a Mariana Félix, né, que fez saraus conosco na periferia de São Paulo. Então é muito amplo, né? Vocês não têm Muita uma gente, muita limitação, gente. né? O Carrascosa está dando aula lá esse mês, o Jacques Fuchs, o Julian Fuchs também. No mês que vem a gente vai ter a Aline Pachamama, que é uma líder indígena lá da Serra da Mantiqueira. Muita gente legal. Bom, galera, quem está acompanhando aí pode se inteirar com a escrevedeira, vale a pena, é muito amplo, para interesses múltiplos.
quem curte escrever, quem curte literatura, envolvam-se aí, acompanhem que vale a pena. Noemi, estamos chegando aqui ao final. Muito grato pela disponibilidade do seu tempo, pela generosidade, pela gentileza. Grato mais uma vez por essa incursão literária que eu tive dos últimos dias. Foi muito bonito poder ler o que ela sussurra. Gostei muito do seu livro, vou indicar com muito carinho. Acho que a função do livreiro nesse momento também é importante, né? De coração para coração, então a gente está no tete a tete, está na linha de frente. E quando a gente gosta muito de um trabalho, a gente indica com muito carinho. Então vou indicar sempre com muito carinho. Eu gostei demais, Noemi, muito grato pela oportunidade. Grata eu a você, o trabalho de vocês é super importante e você é realmente especial, porque você dá para ver que você leu com muito cuidado. Obrigada, Rafael. Muito grato mesmo, Noemi. Eu acho que essa é a intenção, né? São presentes que o universo nos traz e a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. E você nos presenteou com um grande livro. O mínimo que eu tinha que fazer era ler com muito carinho, muita detidão. Muito grato, espero estarmos juntos aí numa nova oportunidade, Também. presencialmente. Né? Não sei como você está no seu cotidiano, mas de repente, quando você tiver uma possibilidade, quiser vir à loja, autografar alguns livros, deixar disponível para a galera, também seria bem Claro, legal. tá bom, eu passando aí perto, eu passo aí e autografo, sim. Tá Perfeito, bom? Noemi, muito grato. Muito grato. Uma ótima noite a você, boas Para você leituras. também. Um abraço. Um abraço, galera. Muito grato quem acompanhou, quem mandou as reflexões e ponderações. Até breve, até mais uma live literária. Lembrando que essa live vai ficar disponível aqui no perfil da Martins Fontes Paulista, também no nosso canal do YouTube. Então curtam aí, compartilhem com a galera. Muito grato mais uma vez. E leiam o que ela sussurra. Vale muito a pena. Livraço de 2020 da Noemi. Um abraço, até mais, Noemi, até mais a todos. Até mais.